Imagine dois cenários na sua mente, dois ambientes. Um cenário seco. Estou com a minha boca bem seca agora. E é fácil de imaginar. Um cenário árido, talvez com muita areia, deserto. Tenta pensar, o que vem à sua mente, às suas sensações? Qual é a umidade desse lugar, desse ambiente? Qual é a temperatura de um ambiente como esse? Qual é a fecundidade, o que cresce num ambiente como esse? Mas imagine um outro cenário também, o contraste disso, diferente. Um lugar cheio de água. Água. O que vem à sua mente? Sensações diferentes? E de novo, qual é a temperatura desse ambiente em relação ao outro? Qual é as suas percepções, ainda que você não esteja lá agora presencialmente? Qual é a temperatura? Agora tem o que de vida? Árvores, sombra, frescor. Sempre na história a água foi algo importante, não é? A água parece que é um sinônimo de vida, não é? Que traz saúde às coisas. E as coisas podem se desenvolver. No Antigo Oriente Próximo, nessa região onde a Bíblia foi escrita e os episódios da redenção acontecem, a água sempre foi algo muito central. E ter uma fonte saudável de água era o mesmo que ter sobrevivência. Era uma questão de vida ou morte. Dois ambientes. E isso desde o começo. Desde o começo. O Espírito pairava sobre a face das águas. Quando a criação ainda era uma bagunça desordenada e sem propósito. Quando a gente lê nas Escrituras, Deus criando todas as coisas, a gente vai ler no capítulo 2 de Gênesis, versículo 10, que ele coloca um rio, que flui do meio desse jardim. E esse rio divide em 4 braços e se espalha pelo jardim. E esse rio desempenha um papel central, se você for atento à sua leitura da Bíblia. Ele traz vida. Nesse rio tem uma árvore, inclusive, a árvore da vida. Mas os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles parecem negar a vida, já que eles rejeitam a palavra de Deus, que deu vida para eles, inclusive. E querem viver de forma autônoma, a partir das suas próprias regras. E eles são expulsos do jardim. O cenário, então, é desolador, porque eles perdem esse ambiente fresco, de sombra, umidade e vida, fruto de toda a espécie, e vão caminhar no deserto. No lugar seco, a Palestina é um lugar seco. Quando a gente vai avançando na nossa leitura da Bíblia, a gente chega até a altura do capítulo 29 de Gênesis também. E a gente vai ler algo muito interessante. Um homem chamado Jacó, que depois tem o seu nome mudado para Israel, ou seja, o pai de Israel. Ele se encontra com uma mulher, Raquel, que iria ser sua esposa, numa fonte de água. Parece um reencenar do que Adão e Eva perderam no jardim. E ali Deus, começando a sua nova criação, humanidade a partir de Israel, os descendentes de Jacó, nós temos uma mulher e um homem diante de um poço de água, ansiando pela vida que Deus dá. Nas Escrituras toda, a gente vê essa busca por um refrigério perdido. Busca por hidratação. Imagina Goiânia, meio-dia, sem nuvem no sol, em setembro. Os nossos lábios rachando.
Essa é uma imagem, inclusive, espiritual, a seca, de quem está distante de Deus, e o contrário é verdade também. No Salmo 1, inclusive, o salmo que abre o saltério, ou seja, meio que é um tema que abre a porta para todos os outros salmos, a gente vai ver de novo um rio e uma árvore. O justo é como uma árvore, você lembra? Mas não uma árvore qualquer, essa árvore está fincada, plantada a um ribeiro de águas. E tudo que ela faz prospera. Essa pessoa que é comparada a uma árvore, porque ela está plantada num rio. Mas os ímpios não são assim. Qual é a imagem para os ímpios? Eles são como a palha. Que quantidade de água tem a palha? E a palha é levada pelo vento de um lado para o outro. Sem vida e sem propósito. Quando a gente avança a um estado onde Israel, os descendentes de Jacó, não estão parecendo tanto com a árvore, mas mais com a palha, Deus usa um império, chamado Império da Babilônia, babilônico, para julgar o seu povo. Eles estavam secos. Isso era uma rebelião contra o que Deus tinha criado eles para ser. E resgatado eles, dado condições para que eles fossem árvores no deserto, e não palha. E a gente chega até um livro muito especial, o livro do profeta Ezequiel. A gente tem falado de Ezequiel, até porque a gente tirou do capítulo 37 o tema da nossa nova série de mensagens, que quer chamar a nossa atenção para uma vida viva e não morta, se é que isso é possível. Uma vida em que os ossos ganham vida. Mas 10 capítulos depois desse episódio, do Vale de Ossos Secos, a gente tem uma outra visão, que mostra para a gente, também, de uma outra forma, com outras imagens, mas com poder profundo, como Deus nos enxerga, e o que Ele quer fazer para nós. Eu queria te convidar para abrir sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 47, para a gente ler do versículo 1 ao versículo 12. Ezequiel 47, já no finalzinho, penúltimo capítulo desse livro, que é grandão. Ezequiel 47, 1 a 12, diz o seguinte: o homem me levou de volta à entrada do templo. Presta atenção nessa visão. E eu vi água saindo de debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. E a água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e me levou pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava no joelho dessa vez. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse: essa água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar, o Mar Morto. Quando deságua no Mar Morto, a água ali, que é salgada, é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que de onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande.
mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio, as suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Ezequiel, um jovem de 26 anos, de uma família sacerdotal, ou seja, ele iria ser sacerdote e iria servir no templo em Jerusalém, Israel, a partir dos 30 anos. 30 anos, quando Jesus inclusive começou seu ministério de forma pública. 30 anos. Mas como eu disse, estava tudo bagunçado. A vida daquela nação que deveria testemunhar como uma árvore, um cedro no Líbano, para todas as nações. Eles haviam traído Deus, a sua confiança, acreditado na sua eleição, sem obedecerem amorosamente o Deus que o salvou. E Ezequiel, então, no ano 597 a.C., é retirado da sua terra, junto com o seu povo. Deus usa a Babilônia, põe um anzol no nariz desse povo com corda e arrasta eles pelo deserto. Pelo deserto. Até o Império Babilônico. E Ezequiel chora. Chora. Ele vê numa visão, 4 anos depois, olha só, 26 mais 4, 30. O ano em que em Jerusalém ele deveria começar o seu sacerdócio na Babilônia. Ele vê uma visão, capítulo 10 de Ezequiel, de Deus com a sua glória subindo do templo lá em Jerusalém e deixando o templo. A sua presença saindo do lugar onde ela deveria estar. E ele chora, o que Deus estava fazendo na Babilônia? E não em Israel, o seu lugar, a sua cidade santa. O povo havia rompido a sua relação com Deus. E Deus estava deixando esse povo para trás. Não sem aviso, não sem advertência, não sem mensagens, de chamada ao arrependimento. O que sobrou em Jerusalém foi um monte de pedras sem glória, um templo vazio. E o que faz do templo um templo é quem mora lá. Virou uma casa qualquer. Esse povo de Israel traiu a confiança do seu Deus. Como muitas vezes, irmãos, nós também fazemos. Nós ouvimos a palavra do Senhor que vivifica o nosso espírito, tempo a tempo. E nós somos infiéis, infidelidade. Porque ainda que Deus seja alguém considerado por nós, Ele não é um chefe, Ele é Deus. Ele não é uma parte do que nós temos. E nós traímos, somos infiéis ao Senhor. Assim como Israel, que acreditava no seu chamado lá de Jacó. Deus não vai abandonar a gente. Deus não vai tirar a gente daqui. E isso aconteceu. Então esse é um problema que a gente precisa olhar em nós, individualmente, mas como igreja. Meus irmãos, nós estamos falando de uma espiritualidade renovada. O que nós estamos fazendo com a palavra que Deus já deu para nós? Israel sofreu por isso, de forma justa, como o Senhor sempre age. O que tem acontecido na nossa vida? Mas Deus, Ele não sabe agir diferente. E Ele dá essa visão para Ezequiel, como uma forma agora, já no final do livro, depois das acusações, de esperança e de promessa. Deus quer ser achado. Se nós o buscarmos de todo o coração. Ele vai ouvir a gente, a sequidão da nossa alma. A questão, meus irmãos, é que a gente tenta o Senhor, porque nós sabemos o caráter dele.
Nós sabemos que Ele é um Deus misericordioso. Nós sabemos que Ele vai atender o nosso pedido, quando nós o buscarmos. Mas isso para nós virou uma espécie de troca com Deus. Afinal de contas, se eu pedir perdão, Ele vai me receber, e eu tenho uma notícia para você, Ele vai te receber. Mas o que nós vamos fazer com isso? Com o caráter do nosso Deus? Nós estamos negociando, diminuindo, porque Deus nos ama, e Ele vai nos atender quando nós orarmos a Ele. O problema estava colocado sobre a mesa. O templo num deserto, sem a glória de Deus. Mas o que Ezequiel vê? Lá na Babilônia, sobre o templo que estava em Jerusalém, abandonado, profanado, sobre quem Deus é e o que Ele deseja para nós. E aí eu quero caminhar com você nessa passagem, que é tão profunda quanto o último estágio desse rio. O que estava acontecendo? O que Ezequiel viu? Primeiro, ele viu água descendo. Água descendo. E literalmente, o termo aqui, na língua original, é como se Ezequiel estivesse fazendo uma espécie de onomatopeia com o som da água saindo da boca de uma garrafa, assim, imagina aí, borbulhando. Ele pega isso, faz isso virar um verbo e diz que a água descia debaixo do altar, dentro do templo, e saindo pela porta, saindo até tomar o deserto, indo até o mar morto, mar salgado. Água descendo. Mas prestem atenção nessa gradação. O rio não começa profundo. E isso nos ensina, já que a profecia é altamente simbólica, de que Deus não começa o que Ele quer começar para avançar o seu reino, usando o seu povo, de forma grande demais. Deus começa com gotas. Deus começa com o que é pequeno. Qual a vontade do seu coração? Para que Deus avive a sua vida, a sua família, e dê um tempo novo, uma visitação especial dEle para você e para sua casa. E a boa notícia é que essa sede não precisa ser grande demais, porque a água começa como uma água saindo de uma boca de uma pequena garrafa. Não desprezem os humildes começos, como diz o profeta Zacarias. Não desprezem o que Deus está começando a fazer em nós, na nossa igreja, mas em você, porque você é a igreja. Deus começa pequenas coisas, levando elas adiante para algo maior, até que do tornozelo, mais 500 metros, ou seja, bem rápido até, a água bate no joelho depois na cintura, até que depois de mais 500 metros, não dá para andar no rio. O rio controla quem nada no rio. Você passa o pé para se estabilizar, mas o rio não deixa você se controlar. Deus começa pequeno, mas o que Ele quer fazer é profundo demais. E o que Ele deseja é que você perca o controle da sua vida mesmo. Desista de tentar irrigar o seu coração seco. Desista. O que pode um pouco de água numa areia, meio-dia no deserto? Nada. Mas o que Deus pode fazer e quer fazer é algo muito maior, meus irmãos. Muito maior. Muito maior. E essa água cresce, inundando a gente, inundando o deserto, mas ela começa do pouco. Talvez o que a gente deveria orar, inclusive, nós como igreja, você como pai da sua casa, homem, mulher, nem seja pelo rio no estágio final. Talvez o que a gente deveria orar pela nossa igreja, Senhor, nos dá gotas. Porque se esse rio começar a fluir, ele vai crescer.
nos dá os primeiros frutos, Senhor. A primeira água, o vapor de água do Senhor. Mas de onde essa água vem? Ela não vem de qualquer lugar. Você percebeu? Ela vem debaixo do altar, meus irmãos. Ela vem do lugar da adoração. Da adoração a Deus. Deus renova ambientes, porque esse rio transformava tudo ao redor. Ambientes inteiros. Quando ele renova a adoração ao seu nome. Prédio não faz isso. Não vai vir um rio de um palácio da prefeitura ou do Congresso Nacional. Isso é ídolo. O rio que nós precisamos, de água viva, vem do altar, onde tem sacrifício dedicado a Deus. Onde tem um coração virado para Ele. E o que é adoração, gente? Não é mero elogio, informação correta sobre Deus. Adoração é obediência. Adoração é obediência. É uma vida que entendeu quem ela é. E que não opera mais a partir das suas próprias regras, mas adora a Deus a partir da sua vontade. Então, quando a gente for renovado nesse nosso jeito de pensar, e Deus está convidando a gente para isso, o rio vai começar a fluir, como por gotas, mas ele vai fluir no altar da adoração, no altar da adoração. E é Deus quem faz isso. É uma ação espiritual no sentido mais original do termo. É o Espírito. Assim como o sopro, o vento no vale de Ossos Secos, o rio, a água, é um símbolo para a ação do Espírito. Em toda a Escritura. É Deus quem faz do seu próprio templo fluir águas. É uma dádiva, é uma graça de Deus. Não existe tecnologia, instrumentalidade, talento. Não existe vocabulário. Não existe influência. Isso aí a gente resolve no emprego. Às vezes resolve. Mas na hora de saciar a nossa sede, é Deus quem faz fluir a água. Nós estamos prontos para isso, meus irmãos. Para profanar qualquer fonte de água que nós estamos buscando para matar a nossa sede. E qual é o resultado, então, dessa visão? É um colorido diverso a partir do verso 7. A água vai ficando mais profunda, vai tomando o mundo. E por onde ela passa, as coisas começam a viver. Não só a água umidifica o solo, mas a vida que vai acontecendo da água promove mais vida, porque Deus curou o ambiente. E essa água chega até o Mar Morto, que até hoje existe, está lá. O Mar Morto é um mar salgado, tem 30% de sal em relação a 5% do mar comum, de modo que não tem peixe, você sabia? Não tem vida no Mar Morto, não tem. É impossível, é muito saturado, não tem nem alga. Ele é o ponto mais baixo da terra. Mas o texto diz que, por onde a água passa, tudo é transformado. E ela chega no Mar Morto e saneia a água do Mar Morto. Assim como Jesus, quando é tocado por aquela mulher com fluxo de sangue, não é ele que é adoentado, amaldiçoado por aquela doença cerimonial, mas a mulher que recebe cura. O rio das águas puras e saudáveis de Deus transforma um rio salgado. E literalmente, o termo que o texto usa é: esse rio cura as águas. É um remédio para as águas. Quando o Mar Morto se encontra com o rio da vida, o mar tem que ressuscitar. Ressurreição.
E então as coisas começam a florescer, começam a acontecer, tempo a tempo, à medida que esse rio aumenta e toma todas as coisas. No lugar onde deveria existir peixe, não tem peixe, gente. No lugar onde deveria existir vida, não tem vida. Como assim? No nosso coração, onde a gente deveria saber como honrar a Deus e as pessoas, não existe honra a Deus e as pessoas. Como assim? O mar foi feito para o peixe. Meu Deus do céu. Não tinha peixe no Mar Morto. É preciso um rio que flui da adoração, curar e possibilitar que aquilo que foi feito para ser o que é, seja o que é. Como nós, que fomos criados pelo Senhor. Então todo tipo de diversidade acontece, todo tipo de árvore, de peixe existe diversidade. Quando Deus cura a gente consegue inclusive conviver com o diferente. Isso é vida, mas também existe sustento. Tem fruto de todo tipo. Isso não te lembra o Éden, não? Variedade de peixe, mas também tem trabalho. Olha só, quando Deus cura o ambiente, possibilidades são abertas. Os pescadores ficavam de um lado e do outro do rio, para tirarem seu sustento, ganharem sua vida. Quando Deus cura o seu povo, gente, em nome de Jesus, tudo é transformado. As possibilidades são abertas. A gente recorre ao nosso irmão que tem um dom para nos abençoar. Deus cuida de nós. Esse é o seu desejo para nós. Deus saciando a nossa sede. Ainda que Ele assegure a importância do sal no versículo 11, porque Ele deixa uma parte reservada na visão que não vai ser saneada, porque o sal é importante, inclusive, para o povo nessa época, como preservação. Ele toma todas as águas. E o versículo 9 diz: por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais, de modo que de onde para onde o rio fluir, tudo viverá. Tudo viverá. Nós cantamos: por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. E Deus nos abençoa definitivamente com o nosso rio. Séculos depois, naquele mesmo lugar, naquele poço, no mesmo lugar, no poço de Jacó, a gente tem de novo um homem e uma mulher se encontrando. Dessa vez é Jesus, que se encontra com a mulher que tinha uma sede insaciável, a mulher samaritana. E nesse mesmo lugar, esse homem e essa mulher são impactados. O próprio Cristo observa nessa mulher uma sede pela água viva. E Ele diz para ela: se você soubesse quem te pede água, mulher, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. É o que o Senhor Jesus diz para ela. E foi o que aconteceu. Essa mulher não sabia nem onde adorar. E Jesus diz: já chegou a hora que você vai adorar em espírito e em verdade, porque a água flui do altar da adoração. Essa mulher tinha bebido da água, contaminou a sua vila, como esse rio que expande os seus braços para toda a terra. Quando a gente chega na outra ponta das Escrituras e da nossa história, está lá o rio de novo. Apocalipse capítulo 22, nas últimas páginas, um rio que corre da cidade santa a Jerusalém. Não existe mais templo, é o que João vê em Apocalipse. Não existe mais templo, porque o templo onde a presença de Deus vivia é desnecessário, porque Deus tomou toda a criação. Ele mora com o seu povo. E esse rio também tem uma árvore, a árvore da vida está aqui também.
As suas folhas curam as nações, os seus frutos aparecem sempre, sempre. Quem é o rio? Cristo é o rio. Cristo é o rio que nos chama com gotas, a ansiar, com sede, nesse ano. Nesse ano. Deus quer renovar nossa sede de água, meus irmãos. A nossa verdadeira sede. A gente está tomando um copo de água do Mar Morto, salgada. Ele quer dar para a gente um rio de água viva, que vai fluir sem parar. Sem parar. Então seja, Igreja Luz, uma fonte de rio para o mundo, porque você creu no Senhor, o rio. Seja, isso é uma palavra profética. Seja, abrace quem você foi chamada para ser. O mundo precisa ser saneado, meus irmãos. Com quem Deus pode contar para fazer o que Ele quer fazer no mundo? Se não com a gente. Com quem? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não sei o que Deus está nos chamando para fazer. Mas eu sei que Deus está nos chamando para um lugar especial. E o que isso vai produzir pode ser muito diferente das minhas expectativas e das suas. E que seja, de Deus eu quero qualquer coisa. Mas assim como o vale precisava virar um exército vivo, essa sequidão que vive em nós, apoiados muitas vezes nós, no nosso chamado, na nossa teologia, no nosso costume com Deus. Meus irmãos, Deus vai parar de ouvir nossa oração. Se a gente não descobrir a beleza que é esse ambiente onde o rio passa e é cada vez mais profundo. É assim que as Escrituras terminam. Elas terminam as suas últimas palavras assim: quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. Mas preste atenção, quem quiser, é o nosso desejo. A gente já está definitivamente inconformado. Quem quiser, venha até mim, se movimente e beba de graça da água da vida. Senhor Jesus, nós te agradecemos tanto, Senhor, porque o Senhor tem chamado a gente para um tempo especial, e talvez esse avivamento que a gente precise, Senhor, e peça, seja muito mais parecido com a simplicidade de viver num jardim, do que de tanta coisa que a gente imagina e pensa. Nós queremos, Senhor, essa água que traz vida. Dá isso para mim, Senhor. Eu tô cansado, Senhor, de ser frustrado por aquilo que eu mesmo crio, porque eu estou bebendo água salgada. A partir da liderança da nossa igreja, até os nossos bebês, enche os nossos bebês do Teu Espírito, Senhor. Os nossos pequenos e pequenas, os nossos jovens. E que isso se transforme em ações objetivas, Deus, de assistência a quem precisa, de ajuda a quem tem fome, de um abraço, de um ouvido, de atenção, Senhor. De
de menos contenda entre nós, de menos milindre entre nós. A gente quer avançar, Senhor Jesus. Então cura nossa água, cura nosso deserto, Senhor. Tu és o rio, e nós nos apegamos, Senhor Jesus, a essa realidade. Quando o Senhor morreu, saiu água do seu lado, nos dá de beber da tua água, Senhor. Irriga a nossa vida, o nosso coração, a nossa igreja, o nosso povo, até que a gente diminua, e o Senhor cresça em nós, e a gente encontre em Ti a coisa mais bela que a gente já encontrou. A gente quer desejar Te desejar, Senhor. A gente quer querer o Senhor, que desejar o Senhor não seja uma obrigação da mente, mas uma vontade da alma, porque ela precisa da água para viver. Começa isso em nós, no conselho, na minha vida, na equipe ministerial, nos líderes de candeia, discipulado, ministérios. Desça o teu rio de cima a baixo, inunda a gente, até que a gente não consiga andar por esse rio, e o Senhor nos tome com a tua glória, como as águas cobrem o mar. Faz isso, pela tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, nos livra de performance, Senhor. Quebra, Senhor, esses ídolos. Quebra, Senhor, esses ídolos. Nos livra, Senhor, da gente se apoiar em estrutura, em processo, em currículo. Nós queremos beber do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diminui os nomes, Senhor. Diminui, Senhor, as personalidades. Faz isso comigo, Deus, em nome de Jesus. E brilhe, Senhor, sobre nós. E brilharemos de volta a tua luz. Faz isso com o teu povo. Pela tua graça somente. Renova dentro do nosso coração o altar da adoração. Que está vazio, está sujo. A gente não tem te adorado, Senhor. Nós somos criados para a adoração. E esse lugar está vazio. A gente está colocando outras coisas lá que corrompem esse lugar. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. No nosso coração. No nosso coração. Em nome de Jesus. Queremos beber do Senhor. E que cada parte da nossa vida, os nossos processos como igreja, eventos, discipulado, caminhada com o Senhor, sozinhos ou juntos, apontem para isso. Um reflexo do rio que flui de nós, daqueles que se encontraram nesse poço com o Senhor. E agora estão sendo recriados como um novo povo, para a tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus.